Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo do nosso material de complementação escolar da disciplina de História para o 8º ano. Como vocês já sabem, eu sou a professora Ana Beatriz Souza, da Escola Municipal Átila Nunes. Sempre com aquelas dicas importantes, tá? Anote no seu caderno a semana da tarefa, nós estamos na semana de 19 de outubro, 19/10, e o título do conteúdo. Essa semana nós vamos revisitar a Revolução Francesa, tá? Leia atentamente todos os textos. Anote aquelas palavras que são mais difíceis para procurar seu significado no dicionário. Vale também para as audioaulas, tá? Se vocês ouvirem alguma palavra difícil, voltem, anotem ela e procurem no dicionário o significado. Fique também sempre atento ao enunciado das questões e responda exatamente aquilo que foi perguntado. E não esqueça jamais de registrar tudo no seu caderno. Nós sabemos que nesse momento vocês estão com saudades da escola, de conversar com seus colegas, com seus professores. Nós também estamos com saudade. Então, o que nós conseguimos fazer para poder diminuir um pouquinho são essas audioaulas. E ali a gente consegue conversar um pouco com vocês. Então, aproveitem e ouçam com bastante carinho todas as audioaulas que são preparadas pelos professores, porque ali a gente consegue retomar o nosso contato. Daqui a pouquinho vocês vão ver que nós vamos estar juntos novamente, tá bom? Além disso, acompanhem sempre o trabalho que é divulgado pela sua escola na rede social. Geralmente, todas as escolas têm um Facebook, têm o YouTube e até mesmo o WhatsApp. E ali eles divulgam matérias, avisos, exercícios e qualquer outra atividade ou informação que é importante para vocês. Então, fiquem sempre atentos às mensagens que as escolas estão enviando, tá bom? E assim, mas guardem com todo carinho todas essas atividades que a gente vem fazendo lá desde março, desde o finalzinho de março. Por quê? Porque elas são necessárias e vão servir de fonte de estudo e avaliação mais tarde, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa tarefa, tá? Essa semana, nós vamos ter uma proposta um pouco diferente. Nós não vamos usar aquela parceria com o português. Nós vamos simplesmente utilizar um documento, e eu falo simplesmente para vocês verem como é que a história não é uma coisa só do passado, tá? Nós vamos usar um documento do ano de 2012 para falar de um evento ocorrido na França em 1789, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é um evento tão importante que vai marcar a passagem da história moderna para a história contemporânea. E a partir dela, nós temos os nossos direitos, aqueles direitos que chamamos de direitos civis, que é o direito a nascer, é o direito a ter a liberdade, é o direito à igualdade, coisas que até então as pessoas não tinham, tá? Como você sabe, essa é a nossa terceira audioaula. Se vocês quiserem aprender mais sobre a Revolução Francesa, basta acessar o podcast e prestar bastante atenção. Qualquer dúvida, só entrar em contato com o seu professor ou até mesmo com o e-mail que está aí. Não esqueçam, tá? Lá no material didático carioca também tem algo falando sobre a Revolução Francesa. Vai estar entre as páginas 273 até a 280. Vale a pena vocês olharem. E mesmo assim, vale também vocês olharem ao material complementar escolar dos dias 4 e 11 de maio, 24 e 31 de agosto e 21 de setembro, onde nós conversamos sobre outros momentos da Revolução Francesa. Então, para que você tenha aquela visão geral sobre o que foi esse movimento e a importância dele, vale a pena dar essa revisitada, inclusive no seu caderno, tá bom? Então, vamos lá e vamos começar, tá? E não esqueçam, enviem as suas respostas e até mesmo as suas dúvidas e questões para o e-mail materialcarioca@rioeduca.net. Não esqueça de colocar o seu nome completo e o nome da escola que você estuda, tá bom? Então vamos lá. O texto de hoje é um texto da Declaração de Nave Pali, Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que foi pronunciada na ONU em dezembro de 2012. Se vocês quiserem saber mais sobre esse discurso, basta acessar esse endereço aí, tá? www.onu.org.br.
Então esse discurso fala sobre a importância da nossa voz, e não é a nossa voz, não é simplesmente o som, é a nossa fala, é o nosso lugar de fala, a importância que se tem da gente cobrar, da gente exigir os nossos direitos, sejam eles civis, que são esses direitos naturais, como a gente chama, que são os direitos da Revolução Francesa, adquiridos ainda no século XVIII, que são os direitos à vida, à liberdade e à igualdade, sejam eles os direitos políticos, que já são fruto do século XIX, das lutas principalmente dos operários no século XIX, que é, na verdade, o direito de votar e ser votado, ou seja, os direitos econômicos, sociais e culturais, que já foram adquiridos após a Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX, que já é o direito a você ter um emprego, a você ter uma casa, a você estudar, a você ter uma educação e uma cultura. Então, todos esses direitos são importantes. E aí, o que essa alta comissária da ONU fala? Ela fala que os movimentos populares, eles não são simplesmente as pessoas querendo falar, não é só isso, é muito mais do que isso. Elas cobram dos governantes o fim de uma situação que as incomoda e exigem coisas para melhorar as suas vidas. Então esse texto tem tudo a ver com aquilo que o pessoal lá da Revolução Francesa queria. O que eles queriam, na verdade, era o quê? Era o fim do absolutismo monárquico, ou seja, o fim do poder ilimitado do rei. Esse poder na França era o poder de direito divino, o rei era considerado um deus na terra, e o poder da Igreja Católica. Ou seja, o que eles queriam era o fim daquela sociedade de antigo regime, a sociedade de privilégios e praticamente obrigações só para eles. Basta a gente lembrar, primeiro e segundo estado na França, o clero e a nobreza, eles só tinham privilégios e nenhuma obrigação. E o terceiro estado, que englobava a burguesia, os camponeses e os sans-culottes, que eram aqueles trabalhadores das cidades, eles não tinham nenhum privilégio e só obrigações. E esse terceiro estado sustentava os outros dois, que gastavam muito, que viviam no luxo enquanto as pessoas passavam fome. E aí essa Revolução Francesa vai acontecer, exigindo principalmente a liberdade contra os mandos e desmandos daquele rei absolutista e da Igreja Católica, e a igualdade lutando contra esses privilégios, tá bom? Então, quais são as nossas atividades aí? Vocês vão responder essas 3 questões no caderno, não esqueçam, tá? Então, a primeira, de que forma o texto ao lado se relaciona com os desejos da população que vivia na França durante a Revolução Francesa? Então, vocês vão voltar lá no material didático carioca ou no seu material complementar e vão procurar em que momento, quais eram as crises que a França passava nesse momento logo anterior à Revolução, tá bom? Número 2. Você participou de alguma manifestação pelos direitos humanos? Aí vocês vão responder sim ou não e por quê. Qual, se vocês participaram, né, se vocês colocaram sim, vocês vão dizer qual manifestação e por quê. E se vocês falarem que não, vocês vão dizer se vocês tinham vontade ou não de participar de alguma e por que vocês tinham essa vontade ou não têm essa vontade, tá? E o terceiro, que é muito legal, é vocês imaginarem que existia um telefone que você pudesse fazer uma ligação para o passado. E aí você vai ter a oportunidade de conversar com um adolescente, alguém da sua idade, que viveu durante a Revolução Francesa. Então imagine que você tem um telefone que é quase uma máquina do tempo, que você faz uma ligação lá para 1789 falando com alguém da sua idade que viveu essa época, que viveu esse momento. Então o que você contaria para essa pessoa? Né? E o que você poderia falar da importância desse movimento que ela participou para a nossa vida hoje? E mais ainda, que conquistas nós temos hoje que são derivadas, que vieram da Revolução Francesa? Né? Como é que você pode explicar para essa pessoa o que nós temos hoje que foi fruto da luta dela, como por exemplo o voto, liberdade de expressão, entre outras. Então escrevam como se fosse um diálogo, vocês podem fazer um texto direto, só contando o que vocês falariam, ou podem também fazer em forma de um diálogo, como se vocês estivessem falando e esse seu colega lá da Revolução Francesa estivesse respondendo, tá bom? Ah, só não esqueçam
Envie a sua atividade para o e-mail materialcarioca@rioeduca.net, tá bom? Então, um grande beijo, até semana que vem, fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau, até a próxima!